Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Jorginho, o novo reforço do Flamengo, né? Uma daquelas contratações que chamam bastante atenção, um jogador que há pouco tempo atrás chegou a disputar a bola de ouro, que foi uma das maiores maluquices que eu já vi. O pessoal que fica aí se incomodando com o Rodri, pensar que teve gente que defendeu o Jorginho como bola de ouro, né? Naquele ano que era para ser com toda a justiça do mundo para o Robert Lewandowski, mas não foi, né? A France Football, ela viu o Messi ali fazendo uma boa La Liga sobre o comando do Koeman e falou, não, tem que ser dele, né? Acho que foi também o ano que ele ganhou a Copa América. Mesmo assim, não justifica o Lewandowski, que tinha uma temporada incrível. E assim, e só não ganhou a Champions naquele ano porque, infelizmente, teve a Covid lá e o Bayern de Munique foi um dos times que mais se prejudicou pela questão dos infectados. Quase não teve um time direito para jogar contra o PSG lá na Champions League. Mas, de qualquer jeito, eu estou aqui para falar do Jorginho no Flamengo. Eu acho legal o aspecto dessa contratação, que já vai estar, pelo que tudo indica, disponível para o Super Mundial de Clubes em junho. Então, podemos ter um reencontro do Jorginho contra o Chelsea, né? Eu acho que ele é um jogador muito de sistema, né? Tipo, um cara que, assim, no sistema correto, ele muda a realidade da equipe, né? A distribuição de jogo dele é fantástica, a visão de jogo, o passe, a cadência, a inteligência. Ele pode ser um maestro do meio-campo, mas desde que alguém consiga cobrir a fisicalidade que falta nele. Porque no Chelsea ele deu muito certo ao lado do N'Golo Kanté. No Arsenal ele conseguiu dar certo porque ele estava ao lado de dois meio-campistas assim monstruosos fisicamente falando, que é o Declan Rice e, é claro, o Thomas Partey. Então, assim, o Jorginho, ele não é um cara que vai funcionar numa equipe em que o meio-campo não seja muito intenso. Então, ele é um jogador que está ali para cadenciar, para distribuir o jogo, mas não é o cara das marcações, dos botes, não é a praia do Jorginho, inclusive na época que ele estava lá no Chelsea, nos momentos não muito áureos, né? Ele liderava quase o campeonato em cartões amarelos, né? Porque ele não conseguia parar direito os contra-ataques, aí fazer umas faltas ali táticas, assim podemos dizer. E assim, é um jogador de uma habilidade espetacular, ele é muito acima da média em termos de talento, mas é aquela contratação que eu coloco um asterisco no aspecto de que o quão longe ele vai fisicamente, né? Porque a gente já viu meio-campistas assim que estiveram em clubes de primeira prateleira lá no futebol europeu, vêm para cá e não jogam tão bem assim. Eu acho que o Arturo Vidal é uma contratação que o Flamengo faz nessa mesma toada, que até começa muito bem, mas depois a gente vê que o cara, assim, fisicamente não é mais o mesmo. O cara que era conhecido pela vitalidade física lá no futebol europeu, o Arturo Vidal, ele ganhou lá um protagonismo gigante, tendo sido um jogador de grande importância na Juventus do Conte, sendo um jogador de grande importância também no Bayern de Munique. Era um jogador extraordinário, mas assim, fisicamente, quando não conseguiu mais acompanhar o ritmo, ele perdeu muito da funcionalidade dele. Ok que o Jorginho é um cara que, a meu ver, pela técnica dele, pode prolongar a carreira, mas como eu disse, vai funcionar no contexto certo e eu quero ver também muito essa questão do prazo de validade, porque no final, nesse Arsenal, o Jorginho realmente não estava sendo uma peça muito grande nessa temporada, pouco utilizado. A gente vê o Arteta muito apelando para a fisicalidade, porque acho que nessa temporada a visão do Arteta era: eu até aceito perder um pouco da qualidade do passe, da construção dele, pela fisicalidade que ele deixa de dar à equipe. Então, assim, o meio-campo, gente, ele não pode ser um jogador assim tanto unidimensional, entende? Às vezes você consegue complementar bem o meio-campo, mas eu acho que o Jorginho é um jogador, obviamente, muito acima da média em termos de talento, mas me incomoda um pouco o fato de que, assim, em termos de marcação, ele não te oferece grandes coisas, né? Então, ele é para ser aquele volante maestro. Eu acho que o Felipe Luiz vai ter um trabalho para encaixá-lo de uma maneira que, assim, o meio-campo consiga se complementar muito bem, assim, a questão do Jorginho como construtor e alguém que consiga fazer a capacidade de marcação fluir, porque assim, o Arrascaeta está nesse meio campo, ele é o jogador mais avançado, mas ele não é o cara que vai voltar tanto para recompor defensivamente. Então, assim, pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, melhora muito essa questão do controle do jogo, mas por outro lado, pode ser esse problema, tipo assim, do time fisicamente perder algum tipo de vantagem, né? Então, a ver o que vai acontecer.
eu acho que assim, muita gente criticou o Chelsea na época que o Jorginho foi basicamente descartado pela equipe, né? Quando eles trocaram ele pelo Enzo Fernandes, né? Mas eu acho que o Enzo Fernandes ele tem um potencial de ser um jogador bem melhor que o Jorginho, até porque eu acho que ele tem os passes e ele tem a fisicalidade que o ítalo brasileiro, a meu ver, não tem. Mas por outro lado, é aquele negócio, nível técnico bem acima da média do futebol brasileiro, e é um jogador que se vem para agregar, vem ali para lutar e fazer o melhor dele, vai ajudar sim o Flamengo. Eu acho que até um técnico com a inteligência do Felipe Luiz vem mostrando, eu acho que ele vai ter assim boas noções de como utilizá-lo da melhor forma. Então, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.